Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a este vídeo, onde nós vamos aprender a criar um relatório no Power BI utilizando como fonte de dados uma página da internet. Na descrição deste vídeo eu colocarei um link para download de uma pasta contendo dois arquivos, um ícone, apagar, e uma imagem de fundo que nós utilizaremos como plano de fundo do nosso dashboard. Nessa imagem, nós temos aqui uma área onde nós colocaremos algumas segmentações de dados para fazermos filtros. Aqui também filtro por data, um outro filtro aqui em cima que nós já vamos trabalhar, de agências marítimas. Nesta área, movimentação em toneladas, nós vamos colocar a movimentação no período escolhido em toneladas de todos os navios, a quantidade de navios esperados no período especificado, a bandeira, que é o país de origem do navio, e as mercadorias transportadas. Então olha só pessoal, esses dois arquivos ficarão aí com o link, vocês precisam baixar para o computador de vocês para acompanhar a aula. Eu já deixei aberto aqui o Power BI, eu estou utilizando aqui a versão 2.129 de maio de 2024, mas também é possível utilizar versões anteriores, nós não estamos utilizando nenhum recurso novo. Então vamos lá, eu vou abrir aqui o navegador, o Google Chrome, vou entrar no site www.portodesantos.com.br. Entramos no site, vamos até o rodapé, onde nós temos aqui informações operacionais, operações portuárias. Aqui nós vamos em navegação e movimento de navios. Aqui ele mostra algumas opções: navios atracados, porto terminais, atracações programadas, navios esperados, carga, navios esperados de passageiros, navios fundeados, meteorologia e marés. Nós vamos trabalhar com esta página navios esperados carga, que são os navios esperados no Porto de Santos. Vamos clicar neste link. Então olha só, navios esperados carga, a página abriu. Nós temos aqui várias tabelas. Primeira tabela nós temos aqui, ó, líquido a granel, os navios que transportam líquido a granel. O nome do navio, a bandeira, nós temos informações aqui com o peso da mercadoria, o tipo de mercadoria que está sendo transportado, se é uma operação de embarque, desembarque e etc. Então aqui está uma das tabelas que nós vamos trabalhar. Então olha só, eles colocaram aqui como cabeçalho líquido a granel. Então todos esses navios estão transportando líquido a granel. Essa informação é importante, nós vamos utilizar lá no nosso relatório. Rolando mais para baixo, nós temos outras tabelas aqui, ó. Olha só, nós temos aqui tabela de trigo, 2 navios transportando trigo, granéis de origem vegetal, vários navios. E nós temos aqui várias outras tabelas, granéis sólidos importação, granéis sólidos exportação e assim por diante. Como é apenas uma videoaula, nós vamos trabalhar aqui com duas tabelas, a tabela líquido a granel e também com a tabela granéis de origem vegetal. Como que nós fazemos para importar essas informações lá para o Power BI? Então nós vamos selecionar aqui a URL, que é o endereço onde essa página se encontra na internet, Ctrl C para copiar esse endereço. Vamos lá no Power BI, vamos aqui obter dados de outra fonte. Ele vai abrir uma janela onde nós podemos escolher a nossa base de dados. Vamos pesquisar aqui o campo web, vamos lá, opção web, ele listou aqui, vamos clicar, conectar. Aqui nós vamos colar a URL que nós copiamos, clicar em OK. Neste momento, o Power BI ele está se conectando à página da internet e vasculhando a página em busca de informações de tabelas que podem ser transportadas aqui para o nosso relatório. Então vejam só, ele encontrou várias tabelas HTML, algumas tabelas sugeridas e texto. Clicando neste campo ao lado do nome da tabela,
nós temos uma visualização das informações. Então, olha só, ele trouxe corretamente, ó, a tabela líquido a granel, o nome do navio. Se nós clicarmos na tabela 2, olha só, trigo, que é aquela tabela, né, que eu falei, nós não vamos trabalhar com ela, nós não queremos essa tabela, então eu vou desabilitar. E a tabela 3, granéis de origem vegetal. Se nós olharmos lá, ó, granéis de origem vegetal, primeiro navio, Volutina, nós temos a informação correspondente aqui. Todas as outras tabelas estão aqui, nós vamos trabalhar com a tabela 1 e com a tabela 3. Então, com as caixinhas selecionadas, nós vamos clicar em transformar dados. Por que nós não vamos carregar diretamente? Porque se nós clicarmos em carregar, ele vai transportar essas duas tabelas diretamente para o nosso relatório, para que nós possamos trabalhar com elas. Só que antes nós precisamos fazer algumas verificações, corrigir alguns erros nessas tabelas para que nós possamos trabalhar com elas da forma correta. Então vamos lá, transformar dados. E já vamos identificar alguns erros que ocorreram durante esse transporte dos dados. Olha só, a tabela 1. Nós temos aqui líquido a granel inserido na nossa tabela como se fosse uma linha de registro, juntamente com os navios. E não, líquido a granel é uma categoria onde todos esses navios estão incluídos. Olha só, todos esses navios estão transportando líquido a granel. Então o correto seria o quê? Nós temos uma coluna informando que este navio está transportando líquido a granel. Então nós vamos criar uma coluna chamada categoria e adicionar a informação líquido a granel. A mesma coisa nós vamos fazer aqui em granéis de origem vegetal, adicionar uma coluna e a informação granéis de origem vegetal. Como nós vamos fazer isso? Então lá no Power BI, nós vamos aqui em cima em adicionar coluna, coluna personalizada. Aqui nós vamos colocar o nome da nova coluna. Nós vamos chamar essa nova coluna de categoria. O que nós vamos inserir de informação? A informação líquido a granel. Vamos dar OK. Pronto, olha só, ele adicionou lá no final uma coluna chamada categoria com a informação líquido a granel. Todos esses navios transportam líquido a granel. A coluna 16, ela tem aqui duas informações null e as outras linhas estão vazias. Vamos observar o que é essa coluna no próprio site. Olha só, nós temos aqui, ó, após a coluna IMO, uma coluna que possui um ícone para visualização no mapa da localização desses navios. Então, olha só, ele transportou aqui para o Power BI, essa coluna ficou vazia, ó, logo após a coluna IMO. Nós não precisamos dessa coluna, então nós vamos removê-la. Remover. Removemos. Olha só, um outro erro que nós podemos identificar aqui, nós precisamos corrigir, é aqui o nome da coluna, né? Olha só, ele trouxe como coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, e o nome das colunas está aqui na segunda linha, né? Ó. Este deveria ser o cabeçalho dessas colunas. Então nós vamos apagar essa primeira linha, líquido a granel, porque nós não precisamos mais dela. Então aqui, ó, página inicial. Vamos reduzir linhas, remover linhas. Remover linhas superiores. Uma linha. OK. Excluímos. E agora essa linha, que deveria ser o cabeçalho, nós vamos selecionar, clicando aqui no 1. E nós vamos nesta opção, usar a primeira linha como cabeçalho. Olha só, agora sim as colunas estão corretas. Nós temos o nome do navio, a bandeira, nós temos todas as informações de forma correta. Aqui, pessoal, nós temos que verificar o tipo de dado utilizado em cada coluna, se o Power BI ele importou da forma correta e identificou o tipo de dado correto em cada coluna. Por exemplo, a coluna navio ship é o nome do navio. Então nós temos aqui ABC. Esse ícone indicando que o Power BI identificou que se trata de um texto. Bandeira flag. ABC também é um texto. Com length draft, que algumas medidas ele identificou como
1, 2, 3, ou seja, um campo numérico. Navegação ABC, texto, está correto. Aqui, pessoal, nós encontramos um erro. Aqui a informação de chegada, ele identificou como um texto ABC e se trata de um campo de data e hora. Então nós precisamos modificar isso daqui. Apesar que nós não vamos trabalhar com os horários, nós vamos trabalhar apenas com datas. Como que a gente faz para modificar e informar para o Power BI que esta coluna é uma coluna de data? Então nós vamos clicar aqui onde está o ABC. Primeiramente, nós vamos selecionar data e hora, porque nós temos aqui alguns campos que estão vazios, né? Nós vamos deixar todas as datas iguais. Vou selecionar aqui como data e hora. Vamos substituir aqui a informação atual. Pronto. E agora nós vamos remover os horários, deixar apenas a data, que é o que nós queremos. Data. Nesta janela, nós vamos selecionar a opção adicionar uma nova etapa. Pronto, agora nós temos o tipo de dado correto aqui nesta coluna. Olha só, carimbo é uma informação alfanumérica por causa do tracinho, né? Então ele identificou aqui corretamente. O nome da agência é texto, está correto. E todas as outras informações aqui estão corretas. Olha só, informação de peso, 1, 2, 3, indicando que é numérico. Está totalmente correto aqui agora. Precisamos fazer tudo isso que nós fizemos na tabela 1, nós precisamos fazer também na tabela 3, que é a outra tabela, olha só, porque ela contém os mesmos problemas que nós encontramos na tabela 1. Então vou fazer rapidamente aqui, acelerar o vídeo e vamos para o próximo passo. Então pronto, realizamos todas as transformações na tabela 3, corrigimos o campo de data, excluímos a coluna 16 que estava vazia, adicionamos a coluna categoria com a informação granéis de origem vegetal para cada navio. Realizamos todas as transformações que precisávamos, agora vamos clicar aqui em fechar e aplicar. Neste momento o Power BI está carregando as informações já transformadas em formato de tabela para que nós possamos elaborar o nosso relatório. Pronto! Olha só, nós temos aqui na lateral direita agora, no campo Dados, na janela Dados, as duas tabelas, a tabela 1 e a tabela 3. Vamos aqui no modo de exibição de tabela, o segundo ícone aqui na lateral esquerda. E olha só, nós podemos observar os dados das duas tabelas. Só que para trabalharmos com essas duas tabelas, nós precisamos uni-las em uma única tabela. Então, como que nós vamos fazer isso? Nós vamos clicar aqui em cima em Nova Tabela. Então, nós vamos colocar o nome nessa nova tabela de Navios Esperados. Olha só. É o nome que nós temos lá na página, né, que nós estamos trabalhando, são navios esperados. Então vamos colocar o nome nessa tabela de navios esperados. Como que nós vamos unir as informações dessas duas tabelas? Nós vamos utilizar um comando chamado union. Vamos colocar aqui, aspas simples, eu quero unir a tabela 1, vírgula, aspas simples, quero unir com a tabela 3. Fechamos os parênteses e apertamos Enter. Então olha só, se nós quiséssemos, nós poderíamos trabalhar com todas essas 12 tabelas que existem aqui. Mas como é apenas um exemplo, nós estamos trabalhando ali com a tabela 1 e com a tabela 3. Então, agora o Power BI criou uma nova tabela, chamada Navios Esperados, unindo todas as informações da tabela 1 e da tabela 3. Olha só. Nós temos aqui no final a coluna categoria, os navios que transportam líquido a granel e os navios que transportam granéis de origem vegetal. Agora sim, vamos clicar aqui no modo de exibição de relatório e agora o que nós vamos fazer? Nós vamos dar o primeiro passo, que é inserir aquela imagem de fundo aqui no nosso relatório.
Vamos clicar aqui na nossa página, vamos lá em visualizações. Vamos alterar aqui o formato, formatar a sua página do relatório. Clica aqui nesse ícone que tem um pincelzinho. Vamos em tela de fundo, imagem. Vamos procurar a imagem que está na nossa pastinha, a imagem de fundo. Abrir. Olha só, ela ainda não apareceu porque a transparência está definido aqui como 100%. Nós precisamos zerar esse valor para que a imagem que está de fundo apareça. Olha só, ela está aqui, ela está pequena, então nós vamos utilizar essa opção, ajuste de imagem. Nós vamos clicar em ajuste. Olha só, ela ficou certinha ali. Agora, pessoal, nós vamos salvar, que ainda nós não salvamos. Olha só, aqui no título está mostrando sem título Power BI Desktop. Esse sem título indica que nós ainda não salvamos. Então vamos clicar aqui no disquetinho, clicar aqui em mais opções, procurar este dispositivo. Olha lá, minha pastinha está aqui na área de trabalho. Olha lá, Porto de Santos. Se vocês salvarem na área de trabalho, de vocês vai estar aqui também. Vamos clicar 2 vezes e vamos salvar com o nome de Navios Esperados. Vamos salvar. Pronto. Agora, dentro da nossa pastinha aqui na área de trabalho, nós temos esses 3 arquivos. Então, na próxima aula, nós vamos de fato começar a construir o nosso dashboard em cima da nossa imagem de fundo. Muito obrigado por assistir até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.